Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para essa importante reunião para falarmos de certificação de qualidade. Tema, como a gente tem falado aí nas mensagens do grupo, ele é simultaneamente urgente e importante para todos e urgente em especial para os hospitais de São Paulo, que a gente vai tentar esclarecer um pouco isso aí no nosso encontro. Nós vamos aqui agregando outros participantes da reunião, e aí fiquem todos muito à vontade, viu, para fazer uso da palavra, para tirar as dúvidas e para a gente poder melhorar o nosso conhecimento na área de certificação juntos. Eu gostaria de apresentar para vocês a Bruna Caltran. Essa é surpresa, Bruno. A Bruna Caltran, eu tenho conhecido ela cada vez mais na prestação de serviço, né? Ela atende uma instituição que eu participo, e eu fiz só um resuminho aí das competências da Bruna, né? Só para a gente entender quem é essa nossa nova colaboradora. A Bruna se propôs a nos orientar nesse caminho da acreditação pela ProSaúde Mental, como todos os demais participantes da ProSaúde, sem remuneração, né? Apesar dela ser uma pessoa qualificadíssima na área, ela topou esse desafio de melhorar, né, a assistência à saúde mental conosco, e ela tem uma larga experiência, tanto em acreditação, quanto em gestão, quanto em consultoria, e vai certamente poder trilhar melhor a gente por esse caminho duro aí de não termos, muitas vezes, recurso e precisarmos avançar na qualidade. Pessoa bem formada, boa pessoa e profissional competente. Não é, Bruna? Obrigada, seu Nelson. E eu peço para você, Bruna, fazer a condução aí da reunião, porque você tem mais qualificação para isso aqui. Fique à vontade. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, né, com todos vocês. Gostaria de agradecer ao seu Nelson. Então, antes de apresentar os temas de hoje, na verdade, eu queria explicar um pouquinho para vocês como aconteceu tudo isso, né? Então, no começo agora de 2025, o seu Nelson me pediu para fazer uma avaliação em uma das instituições que fazem parte do ProSaúde Mental, e eu fui fazer uma visita de diagnóstico dentro dessa instituição, de maneira muito informal, né, posso dizer que foi uma maneira muito informal para tentar auxiliar essa instituição no mapeamento dos seus processos, na melhoria contínua dos seus processos. E o olhar, eu voltei o olhar também para a certificação atual ONA, e pude perceber que muitos requisitos do manual hoje, eles não atendiam por completo, e muitas coisas não se fazia sentido dentro do mundo saúde mental, né? E fui embora, passei um diagnóstico para o seu Nelson e para os representantes da instituição, mas fui embora pensativa de que maneira a gente poderia agregar valor àquelas instituições e a gente poderia melhorar as condições de assistência àqueles usuários, àqueles pacientes, àqueles residentes, de uma maneira que se agregasse valor e fizesse sentido, porque é algo que eu falo muito para o seu Nelson, um selo de certificação na parede, às vezes é muito fácil a gente conseguir, mas agregar valor, mudar cenários, mudar cultura, isso é o difícil. Então, a ideia hoje é apresentar um pouquinho do projeto, e aí, no longo dessa nossa conversa, fiquem à vontade para poder questionar, porque algumas etapas desse processo, eles já aconteceram, e aí eu vou explicar para vocês, mas eu queria passar um panorama geral, né? Então, a ideia hoje é contar um pouquinho o que é a acreditação hospitalar, falar sobre essa divergência entre o manual atual ONA
tá? E quando eu falo em certificação aqui nesse projeto, eu vou tratar sobre ONA e não sobre outras instituições a nível internacional, porque nesse momento eu acho que a ONA faz mais sentido para a nossa realidade, né? Entender um pouco do processo de certificação, como ele seria na saúde mental, os impactos e os desafios do projeto, né? Pode passar, seu Nelson. Deixa eu só fazer uma colocação antes. Essa luta nossa por buscar uma certificação de qualidade, ela não é de agora. Na verdade, ela nasceu junto com a ProSaúde Mental lá em 2002, como um dos pilares estratégicos, né, na missão da ProSaúde Mental, que, lembrando, né, é melhorar a qualidade da assistência e melhorar a gestão. E a certificação, ela vem justamente na essência daquilo que é a ProSaúde Mental. Nós tivemos algumas iniciativas, infelizmente, iniciativas que a gente não conseguia fazer, chegar a muitas instituições, teve um problema de acesso, teve um problema de falta de mão de obra, mesmo assim, para a gente fazer isso chegar às instituições, mesmo assim eram soluções caseiras. A gente entendia que a solução caseira naquele momento seria importante para diminuir a distância que existe entre esse mundo da certificação e a condição de maturidade atual das nossas organizações, né? Então, a gente já batalhou isso em alguns momentos, em algumas frentes de trabalho. Muitos de vocês vão saber do que a gente está falando, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso de maneira caseira. E a conclusão não é possível fazer de maneira caseira. Isso hoje é uma especialidade. Quando se tenta fazer de maneira caseira, sai mais caro, e o tempo de implantação, quando é possível implantar, é muito maior, né? Daí a gente buscar profissional especializado e convidar a Bruna para poder nos orientar nesse caminho, porque aí a gente vai ganhar tempo e vai economizar dinheiro, vez que hoje em dia, né, vamos dizer, esse degrau da certificação ele está muito mais viável economicamente para as instituições como as nossas, né, que lutam com bastante dificuldade. Pode tocar, Bruna, por favor. Eu vou só passando aqui os slides, né? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o histórico, né, e evolução das acreditações em saúde. A acreditação, ela teve início lá na década de 50, 60, mas ela ainda não era um modelo estruturado, tá? Então, se estabelecia alguns padrões para qualificar alguns serviços, e com o passar do tempo, isso veio evoluindo e entendeu-se que o melhor cenário seria a prática através de segurança do paciente. Com o passar do tempo, colocou-se o paciente em foco, e isso, a maior parte das instituições hoje entende que o paciente é o foco de toda a assistência, e ela incorporou boas práticas, né, tanto boas práticas de segurança, quanto boas práticas de processos assistenciais, para garantir a melhoria dos serviços. De lá para cá, pode passar, seu Nelson. A certificação, ela vem crescendo e hoje com padrões nacionais e internacionais, né, de certificação. Vou falar de ONA, que é um método de avaliação que busca, por meio desses padrões, desses requisitos, que já são definidos através de um manual, promover a qualidade e a segurança assistencial em todo o setor de saúde. Para ser certificada a ONA hoje, a instituição, ela precisa seguir esses padrões reconhecidos pela ONA, e esses padrões hoje, eles já são reconhecidos tanto nacional quanto internacionalmente. Hoje o ISQA, ele se vinculou a todo o processo de certificação aqui nacional, e ele também reconhece esses padrões como sendo padrões internacionais de qualidade. É importante ressaltar que todo o processo de certificação, ele acontece de uma maneira voluntária.
ele não tenha um caráter fiscalizatório. Então, todas as instituições que buscam hoje uma certificação de qualidade, ela busca por um interesse dela, tá? Não existe ainda uma obrigatoriedade, mas vocês vão avaliar nos próximos slides que a tendência para o mercado, ele visa, né, buscar padrões de qualidade, até porque o perfil dos nossos usuários, ele vem mudando década a década. E todas as vezes que uma instituição, ela busca uma certificação de qualidade, ela passa nessa certificação de qualidade, são realizadas avaliações a cada 8 meses, as auditorias de manutenção, e a cada 2 anos as auditorias de recertificação, que é um compromisso que a instituição estabelece de dizer assim, olha, eu não só consegui o selo na parede, mas eu venho buscando essa melhoria contínua. Os objetivos hoje desse projeto é certificar os serviços, né, de saúde, garantir a segurança do paciente, melhorar a atenção e assistência à saúde que são ofertadas a esses usuários e estimular os processos de desenvolvimento, de avaliação e de certificação nas unidades em saúde mental. Só uma parte neste ponto. Quando a gente fala que a certificação está na essência daquilo que a ProSaúde Mental se propõe fazer, desses objetivos que esses objetivos que a gente se refere, na verdade, né? Então, quando eu falo em qualidade de serviço, eu também estou falando de sustentabilidade de longo prazo desses serviços, né? Senão essa qualidade não se mantém, né? E, de fato, se a gente almeja sair deste nível onde nós estamos, um nível de sobrevivência, e poder conquistar um pouco mais dessa sustentabilidade de longo prazo, mais do que momento, né, já é passado o momento da gente conseguir viabilizar. A ideia da ProSaúde Mental e da parceria aí com a Bruna, ela vai falar um pouco mais para frente, os outros profissionais e as outras empresas com as quais ela tem contato e que vão poder nos ajudar nessa caminhada aí. Pode seguir, Bruna, eu só vou aparteando de vez em quando. Eu coloquei um slide para apresentar para vocês as diferenças em relação às escolhas de certificação, né? Então, assim, hoje, aqui no Brasil, nós temos a ONA, né, que é a certificação mais conhecida, a mais popular, vamos dizer assim, mas hoje nós já temos a Joint, temos a certificação canadense, e cada uma delas tem o seu foco principal. Então, foco na segurança do paciente, a Joint, ela tem um perfil muito mais ligado à questão de segurança do paciente. No gerenciamento das rotinas hospitalares, a ONA, ela vem como foco principal dela, o gerenciamento da rotina, porque ela nos diz que, a partir do momento que eu entendo a rotina, eu entendo o processo e eu garanto essa segurança. O foco de atendimento humanitário, né? Então, a canadense, ela tem muito mais esse foco de vamos acolher, vamos humanizar o atendimento desse paciente. A questão dos times assistenciais, as 2 certificações internacionais têm o foco em criação e desenvolvimento de times, algo que a ONA entende como linha de cuidado. A melhoria dos processos administrativos, a ONA é um ponto fortíssimo por conta de todos os outros que eu já disse a vocês, né? E a mais aceita pelos médicos, ainda que a equipe médica seja uma equipe que às vezes demora a adesão, ainda é a Joint, por ser uma certificação mais fácil voltada às equipes médicas. Vai ficando mais claro, assim, o porquê da nossa escolha pela acreditação ONA. Esse gráfico é bem revelador nesse sentido, né? Acho que é mais, vamos dizer, mais condizente com a nossa realidade. Sobre um panorama sobre as acreditações no Brasil, então, hoje, só 8% das instituições brasileiras, elas são acreditadas.
o número de instituições acreditadas, ela vem crescendo consideravelmente, cerca de 260 instituições lá em 2010 para 1.300, 1.364 lá em 2024, né? E toda essa crescente, ela se mostra, além da importância dessa qualidade assistencial, que eu falo tanto, em relação à organização de processos, à execução de retrabalhos e por aí vai. Se o senhor puder passar o próximo, seu Nelson. Esse é um gráfico que representa muito, lá em 2000 iniciou-se os processos ONA, né? Então, em 2001, nós tivemos as primeiras instituições acreditadas aqui no Brasil, e era um número muito baixo, e ainda é um número muito baixo o cenário atual. Em 2001, nós tínhamos lá 7 instituições que buscavam algo relacionado à segurança e qualidade, né? E essa linha, ela vem crescendo e chegamos à marca de 1.381 instituições acreditadas ONA. Deixa eu fazer um pequeno à parte aí. Primeiro, uma conversa de velho, né? Lembrando lá de 1999, quando o CQH, da Associação Paulista de Medicina, fez, acho que o primeiro curso de multiplicadores do processo de acreditação. Estava eu lá, como bom aluno, tentando entender um pouco melhor, e você vê este crescimento. Agora, pessoal, eu falava com a Bruna mais cedo a respeito desse gráfico. Olha o crescimento que revela a todos nós que a acreditação em saúde é um caminho sem volta, né? Olha o tamanho desse crescimento. Segunda coisa, nesse crescimento todo, de 7 a 1.382, não tem um de nós. E esse é um fator que a gente precisa mudar, né? A Bruna já está consciente disso, é importante que todos se conscientizem também que a determinação nossa da ProSaúde Mental em fazer é para reverter esse quadro aí, né? Vamos dizer que lá no começo a gente tivesse uma instituição certificada e agora a gente tem 10 instituições, né? Mas o número é 0. Nós não tínhamos certificação lá atrás e nós não temos certificação hoje em dia. Como sabemos de todo o movimento, muitas vezes contrário à nossa atividade especializada em psiquiatria, nós não podemos dar causa a isso. Quer dizer, olha, nós estamos buscando qualidade, estamos conseguindo avançar nesse quadro aí que é uma tendência natural da saúde como um todo, né? Aqui a porcentagem de instituições acreditadas por região, né? Então, o Sudeste, ele vem como o líder do ranking, mas é só um cenário para vocês entenderem hoje onde essas instituições elas estão distribuídas, né, por região do Brasil. Eu acredito, inclusive, Bruna, que seja mais ou menos essa a distribuição dos serviços também, viu? Não só dos serviços acreditados, porque a concentração de serviços de saúde, né, de hospitais, na região sudeste, ela é grande também. Muito maior, sim. Falando do nosso projeto, né, assim, para uma instituição ela conseguir ser acreditada, ela precisa de alguns requisitos, né, então, estar legalmente constituída há 1 ano, possuir o alvará de funcionamento de licenças sanitárias e outras licenças pertinentes às suas atividades, e ter o registro do responsável técnico de acordo com o perfil de cada instituição. Quando a Bruna coloca os critérios, eu vejo que nós, na nossa totalidade, nos enquadramos neles, né? Então, não está, nesse sentido de adesão, não está longe da nossa realidade. As avaliações, considerando as avaliações, elas são feitas de maneira externa, né, através das visitas técnicas, se realiza uma análise de documentos e os principais pontos avaliados
são em relação à ética e transparência dos processos assistenciais, o desenvolvimento de pessoas, o foco na questão da segurança assistencial e a responsabilidade socioambiental. Pensando no projeto Pró-Saúde Mental, foi elaborado já um checklist de avaliação imediata das organizações participantes do projeto, onde vai ser possível realizar um diagnóstico real de como essa instituição hoje, qual é o nível de maturidade institucional hoje de cada uma das organizações para entender o contexto geral de todo o projeto. Tá? Foram estabelecidos alguns critérios dentro desse checklist que atende tanto os requisitos ONA nível 1, como o ONA nível 2, como o ONA nível 3, mas alguns requisitos sistêmicos, tá? Que a gente consiga garantir alguns requisitos básicos. Se a Bruna me permitir, eu queria começar falando. O que nós estamos percebendo do movimento Tabela SUS Paulista? Para todos ficarmos no mesmo nível de entendimento, o programa Tabela SUS Paulista iniciou-se no começo de 2024, com uma complementação por parte do governo do Estado em relação à produção fundamentada na Tabela SUS nacional. É um incentivo importante já desde o começo para nós da psiquiatria, e esse ano, agora a partir do repasse do mês de abril, esse repasse, esse incentivo ele melhorou, se não me engano, hoje ele está em R$ 67,00 por diária, só dinheiro do governo do Estado. Um trabalho bacana, realizado pelo conjunto, né, da Pró-Saúde Mental, liderado, na verdade, pelo pessoal do Presidente Prudente, o Walter, o Nelson, com a participação do Andrei, todos nós trabalhando aí para que isso fosse instituído e melhorado, né, agora na versão 2025. No entanto, no lançamento da Tabela SUS Paulista, no Congresso das Santas Casas do Estado de São Paulo, no ano de 2024, ano passado, as pessoas que estavam lá fazendo a apresentação, eu não sei se era a doutora Priscila ou o doutor Eleusis, né, o secretário e a secretária executiva, falaram várias vezes que o incentivo viria, mas que, conforme os hospitais fossem se reestruturando, seria exigida uma certificação de qualidade desses hospitais. Então, lembra que eu falei no começo da nossa reunião, o assunto ele é importante para todo mundo, mas para São Paulo, provavelmente ele é urgente. Ainda não tem nenhuma norma definindo isso, não tem nada escrito oficialmente pela Secretaria de Estado que faça menção a essa cobrança de uma certificação de qualidade. Mas isso foi apresentado como uma das questões que seriam trabalhadas, né, dentro do programa Tabela SUS Paulista, e ao longo do tempo, nem se falou imediatamente, mas ao longo do tempo. E o que me preocupa, pessoal? Quem já teve contato com o Manual da ONA sabe duas coisas. Primeiro, que as nossas instituições, elas estão muito distantes daquele padrão visualizado, aquele padrão de segurança e qualidade visualizado pelo manual, né, pretendido pelo manual de certificação. Segundo ponto, talvez esse o mais importante, o manual não atende à nossa especialidade, ele está distante também, né, daquilo que a gente entende como essencial na certificação de qualidade e segurança dos nossos serviços, né? Então, é um assunto que a gente precisa trabalhar o mais rápido possível, especialmente para os hospitais de São Paulo, porque pode ser que no Congresso das Santas Casas desse ano, por exemplo,
ao falar novamente, né, da nova fase do Tabela SUS Paulista, essa exigência já apareça. E aí, sem um manual adequado e com nível de maturidade baixo, vai virar uma correria, e na correria, todos sabemos, aparecem os maus prestadores de serviço e os aproveitadores, né? Então, talvez seja esse o momento crucial para a gente estar falando aqui sobre esse assunto e tomar as medidas de procurar avançar nele, né, com segurança, com firmeza, porque me parece que ele vai se tornar urgente, né, aqui em São Paulo, e não demora. Você também teve um pouco dessa impressão, Bruna? O que você pode falar para a gente? Eu vou falar quanto hospitais gerais, tá? Que são os hospitais que normalmente eu avalio, mas hoje a maior parte das operadoras de saúde, por exemplo, para realizarem um credenciamento num hospital geral, elas já buscam o modelo de certificação, seja ele independente, qualquer que seja ele, ONA, Joint, canadense, CQH, qualquer um deles, mas como um critério de credenciamento. Entendi. Acho que o seu Nelson resumiu, né, a importância da integração para a gestão de saúde da tabela SUS paulista. Então, hoje, a questão da tabela SUS paulista, ela vem em encontro a essa movimentação de mercado, né, ela vem em encontro ao que as instituições estão balizando como critérios de qualidade. Ela é crucial, né, para a atenção pública, e esse foco em São Paulo, né, nos hospitais de São Paulo, ela se torna muito mais presente. O aumento da eficiência dos serviços, a melhoria da experiência do paciente, o acesso à saúde de qualidade, eu acredito que eles não vão perdurar muito tempo sem solicitar algo relacionado à qualidade. Dentro de algumas regulamentações já, nós temos o fator qualidade, que ele vem dizendo que a metodologia de remuneração para grandes hospitais, ele vai mudar através desse fator qualidade. Então, é um resumo de tudo que o senhor colocou. Uma pergunta que eu faço para os nossos participantes, né? E aí, vou usar aquele método de quem concordar, permaneça em silêncio, tá? Para a gente não tumultuar a reunião. Mas quantas das instituições presentes têm uma comissão ou um escritório da qualidade implementados? Eu vou falando para não ficar chato, mas... Nelson, eu não tenho. Pois não. Quem que falou conosco? Desculpa. Campaner, tudo bem, Nelson? Oi, tudo bem? E você? É um exemplo, né? Nenhum de nós tem. E a gente precisa, visualizando isso que a Bruna falou, né? De ficar impossível de se dissociar, né? Olha lá, o Haas acho que tem novidade para a gente. Nem tinha te visto, Haas. Fica à vontade aí. Oi, Nelson. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. No Batuíra, né, você conhece um pouquinho, né? Uhum. A gente não tem um escritório de qualidade, um escritório de processos, né, até pela cultura da entidade, né? Ou seja, a gente está vendo hoje isso como uma coisa holística, né? Então, através dos processos que a gente já tem lá, automatizado, mapeado e gerenciados, né? A gente optou por colocar os esforços na melhoria contínua, mas não dentro de uma área de melhoria contínua, né? Então, a gente considera o hospital todo a área de melhoria contínua. Tá?
até por uma questão de recurso, até por uma questão de entendimento, né, de cultura e principalmente de as pessoas se adaptarem, né, porque senão sempre vão falar assim, não, a culpa é da área da melhoria, né, a culpa é do médico, a culpa é da área de qualidade, né. Então, assim, a gente hoje tem um case, né, de gestão, né, saiu até o livro agora há pouco tempo, acho que vocês até viram, né, a publicação, né, e justamente para tirar um pouquinho essa inércia que tem não só nos hospitais, eu acho que todas as empresas hoje, elas têm um desconforto muito grande na área de gestão. E lá no Batuíra a gente tenta fazer isso de uma forma diferente, sempre participando de ponta a ponta e o tempo todo, né? Então, a estratégia nossa é vista o tempo todo, a documentação nossa, ela já está 100% automatizada, né? Todos os documentos nossos estão hoje caminhando para estar em dia, está faltando só mais um para a gente ter todos os documentos, né? Isso, pensando para quem nunca tinha nada, né, Nelson? Ter todos agora é outra coisa, né? Assim, eu acho que o Batuíra ele tem um diferencial grande, tá? Porque por sermos totalmente processos, né? A gente só trabalha com processos, né? Então, isso para quem vai fazer acreditação, seja a ONA, seja canadense, seja qualquer outra, né? O mais difícil o Batuíra já tem, né? Que são os processos, né? Então, todos os nossos POPs hoje são automatizados, a gente usa POP hoje só para atender fiscalização, para vocês terem uma ideia, né? A gente atende o nosso compliance hoje é para atender fiscalização, né? A gente não usa um POP interno, agora leia 300 páginas de POP para segurança do paciente, né? Então, a gente tenta passar isso todo dia, né, para os funcionários, né? Para que não fique uma coisa assim, uma obrigatoriedade de fazer as coisas, né? Mas sim se envolver no dia a dia com o paciente. Né? Perfeito. Bruna, o Haas tem um case bacana lá no Batuíra. Ele trabalha com gestão de processos, é uma pessoa muito qualificada, né, para colaborar também conosco nesse processo da certificação, viu? Vale a pena conhecer o trabalho dele lá também. Legal. Teste. Acho que essa pode passar, seu Nelson. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Não tá ouvindo. Acho que não tá. Tá me ouvindo agora? Sim, sim. Bem? Perdão. O nosso fone aqui não tava funcionando direito. Há 2 meses atrás, o INSEB instalou um escritório da qualidade. Olha lá, parabéns. Mirando na ONA, inclusive. Que joia, que joia. Parabéns. Viu? Parabéns. Notícia fresca, por isso que eu não sabia. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto agora. Nós denominamos o projeto como Projeto Pro Saúde Mental, né? Então, essa fotinho que eu coloquei foi a primeira, né, seu Nelson? A primeira reunião realizada. E aí, qual é a ideia do projeto? Gente, nós tivemos uma reunião em 13/2, foi realizada a primeira reunião oficial, né, que é essa da foto, comandada pelo seu Nelson, e nós tivemos a representação da diretora e fundadora do Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, que é o IBES, que hoje é a maior instituição acreditadora a nível nacional. Tá? Na data em questão, eu levei isso até a Alexia Costa, a questão da problemática dos hospitais psiquiátricos em se encaixarem dentro dos requisitos do manual existente, e nós colocamos toda a experiência do seu Nelson dentre o caminhar dele, né, dentro dessas instituições, e saímos da primeira reunião com a seguinte demanda. O IBES, ele se propôs a montar um manual específico para atender saúde mental hoje, e dentro desse manual ter requisitos que sejam mais palpáveis, que sejam mais próximos à realidade das instituições em saúde mental hoje. Duas colocações. Primeiro, que
Isso é fundamental, porque a minha primeira conversa com a Bruna, eu me lembro bem, eu falei, Bruna, a questão da acreditação e a psiquiatria é a seguinte, nós vamos acreditar o quê? Se o manual não atende à essência daquilo que a gente faz, a gente vai estar simplesmente cumprindo formalidades. E isso não é muito a cara das nossas instituições, né? Como bem lembrou o Haas, a gente quer fazer a coisa de verdade, né? Quer fazer virar uma cultura, quer que isso esteja no DNA da instituição, né? E do jeito que estava o manual, do jeito que está o manual geral, né, de acreditação, isso fatalmente não aconteceria, né? Então, essa foi uma questão importante, né? E o segundo, nesta reunião, eu começo a assinar vamos dizer, um protocolo de intenções com uma grande instituição certificadora. Pessoal, só faz sentido para a instituição certificadora desenvolver o manual se tiver adesão. Ela não vai desenvolver um manual para certificar uma instituição ou duas, né? Ela precisa de volume, né? E é isso que a gente tem no movimento pró-saúde mental, todos os hospitais filantrópicos de psiquiatria do país, né? Então, isso interessa para eles. Então, daí a nossa insistência, viu, da participação na reunião, daí o detalhamento que a Bruna está fazendo a gentileza de passar para a gente saber qual é o caminho e tomar uma decisão de avançarmos nesse sentido, né? São essas duas colocações que eu queria fazer nesse momento. Então, após essa primeira reunião, nós sentamos em parceria com o IBES e montamos algumas estratégias de como iniciar esse projeto. Então, a ideia do projeto nós já desenvolvemos um checklist, que seria um checklist para entender a maturidade organizacional de todas as instituições, para conseguir passar isso de forma individual às gestões a gestão dessas unidades, e entender em que momento cada uma dessas unidades está para a gente poder equiparar todo mundo. Essa avaliação, ela vai ser feita através de uma visita presencial, uma avaliação de diagnóstico, para entender todo esse cenário. Após a avaliação de diagnóstico, a gente estabeleceu algumas fases. Então, a primeira fase nós, quanto instituições pró-saúde mental, falar, olha, quero participar do projeto, tenho interesse em participar do projeto. O IB está num slide um pouco mais à frente, mas ele se propôs a montar um manual de certificação exclusivo para a saúde mental, desde que haja adesão de pelo menos 20 instituições participantes. Eu já falo um pouquinho sobre eles. Dentro dessas instituições participantes, então, levantar a mão e falar, olha, tenho interesse em participar do projeto, quero certificar a minha instituição. A equipe vai e faz uma avaliação de diagnóstico. Dentro dessa avaliação de diagnóstico é passado de maneira individual para cada instituição o momento em que ela vive. Em paralelo a isso, os requisitos vão começar a ser montados até em cima da avaliação de diagnóstico feita em cada uma das instituições participantes. A Alexia, ela mora na Austrália, né, e pelo que ela tem passado para nós, a Austrália, ela tem um programa de saúde mental muito forte instituído no país. Então, ela também vai trazer alguns requisitos internacionais de boas práticas lá da Austrália para a gente tentar fechar esse manual em conjunto, esse manual em parceria. Então, só para falar um pouquinho para vocês, né, em poucos anos, o grupo, ele se tornou a maior instituição acreditadora em saúde da América Latina. Hoje, ele é responsável por várias metodologias colaborativas e de inovação para o serviço de saúde. Pensando nas etapas do projeto, então, a gente faz a avaliação diagnóstica das instituições, a apresentação individuais desses resultados e o desenho de propostas de implementação de qualidade em cada um deles.
a utilização dos requisitos do novo manual e a avaliação diagnóstica e a certificação que vem através do IBES de todo esse passo a passo, todas essas fases. Só uma outra colocação. Nós estamos vivendo um boom do tema saúde mental na sociedade. Então, é um momento que a gente pode chamar de mais uma janela de oportunidade de nós nos firmarmos como prestadores de serviço de primeira hora nessa história da saúde mental aqui no país, né? No entanto, avançar nessa maturidade organizacional, avançar na qualidade do paciente, na segurança do paciente, na qualidade de serviços, é fundamental, tanto para a gente certificar os serviços existentes, quanto para a gente poder se qualificar para abrir novos serviços de saúde mental, neste momento onde a sociedade está clamando por isso, né? Tem uma outra frente de trabalho que a gente está também desenvolvendo, que é a possibilidade dos hospitais levarem ajudarem as empresas nessa modificação que houve na NR número 1, né, que coloca o risco psicossocial para ser cuidado dentro das empresas, dos hospitais ajudarem as empresas a fazerem isso. Certamente, as empresas maiores que vão precisar de ajuda para isso, elas vão requerer alguma qualificação da nossa parte, alguma certificação de qualidade da nossa parte, né? Então, só para não deixar passar o timing aí, para mostrar que dá para começar simplesmente com um diagnóstico, mas é o começo de uma grande caminhada, provavelmente. Pois não. Quem levantou a mão? Para mim apareceu Marcelo. Foi errado, desculpe. Então, nós separamos por etapas, né? Então, a etapa 1 são as instituições interessadas no projeto, dão um aceite na proposta da avaliação diagnóstica, que será realizado de imediato. Então, a gente programa, faz a avaliação diagnóstica da instituição, elabora o diagnóstico real dessa instituição, entende a maturidade dela e já dá esse feedback tanto para a instituição quanto para o IBES. A etapa 2, os hospitais, eles vão dimensionar as suas equipes de trabalho para a implementação dos requisitos descritos no novo manual. Assim como o Ras colocou, a ideia não é fazer o cara crachá, né? Porque o cara crachá, normalmente, ele não funciona muito bem. Vamos pegar um requisito, vamos elaborar um protocolo e, assim, a gente consegue cumprir, implementar mesmo e mudar a cultura. Por isso a ideia de o hospital ter a equipe de trabalho dele, que seria o multiplicador dentro dessas unidades, onde a gente consiga colocar dentro dessa linha de cuidado, dessa linha de assistência, toda essa melhoria descrita em cada requisito do manual. O modelo de implementação, ele vai ser discutido de maneira individualizada, então vamos imaginar que nós que tenha uma instituição lá no sul, e a gente entende que o custo da visita de diagnóstico não vai ter muito como fugir da visita presencial, mas da organização desses processos como um todo, ele encarece pela proximidade ou não. Então, vai ser feito através de mentoria, vai ser feito através de visita presencial, vai ser feito através de treinamento com a equipe, vai ser feito híbrido, meio mentoria e meio equipe presencial. Então, esse modelo de implementação ele vai ser discutido de forma individualizada, com cada instituição. Bruna, você pediu para eu fazer a revisão do material, eu deixei passar essa daí, ó. As implantações ocorrerão em parceria com as equipes do projeto, desculpa. O que a Bruna está colocando é que nós sabemos, as nossas instituições, elas são peculiares, né? Então,
a consultoria, ela tem a sensibilidade de olhar para as instituições dessa maneira peculiar, e encontrar o melhor caminho, o melhor custo-benefício para aquela instituição, especificamente, né, e que vai executar o trabalho no menor tempo possível, no menor custo possível, né? Então, isso foi uma conversa que nós tivemos para poder tornar esse momento aqui de apresentação mais viável. Tá. A etapa 3, que na verdade é a etapa final, que é após a implementação de todas essas medidas, de todos os requisitos, a instituição avaliadora vem e realiza a avaliação dentro dessas instituições. Pelo fato da elaboração do manual, de todos esses esforços direcionados, né, então, assim, a instituição acreditadora, ela vai ter que ser, obrigatoriamente, vai ter que ser conduzida pelo Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, e após as visitas, a instituição vai receber o resultado da sua avaliação mediante aos requisitos estabelecidos. Vai ser uma parceria a 4 mãos, a princípio, porque esses requisitos, eles vão ser entregues antes da implementação dessas medidas, para que todos se programem, mas vai ser a 4 mãos, porque a gente, teoricamente, vai aprender juntos, né, todos juntos, a elaborar os manuais, a ver quais serão as melhores práticas dentro de cada instituição, em busca da certificação. Quais são as condições para participar do projeto, né? Uma das condições é que para a elaboração desse novo manual se faz importante a participação de, no mínimo, 20 unidades, para garantir todo o custo relacionado à elaboração do manual pela instituição acreditadora. As instituições, elas vão por obrigação, por obrigatoriedade, é necessário que se faça o diagnóstico para a gente entender qual é o cenário de cada uma delas. Então, por exemplo, o RAS falou, olha, eu já tenho, a Anápolis falou, olha, eu já tenho, mas as outras não têm, então a gente precisa entender a particularidade de cada uma dessas instituições, e o processo de certificação, ele obrigatoriamente precisa acontecer pelo Instituto Brasileiro de Excelência. Quanto ao desenvolvimento do material, do novo manual, a gente está ainda em dúvida em relação aos custos envolvidos nisso, né? Se nós conseguirmos que o IBES entenda que a nossa participação, enquanto movimento pró-saúde mental, maciça, que a maior parte das instituições decidirem participar, e isso vai gerar vamos dizer, um volume de conhecimento muito grande pela experiência, é possível que a gente não tenha que arcar com estes custos de manual também, porque aí, se a experiência é consistente, isso vai poder ser usado no país e fora dele, né? Então, seria um investimento da própria instituição certificadora. Mas, de novo, eu preciso da ajuda de vocês, até no grupo de hospitais, né, que é o nosso grupo de WhatsApp, que é o melhor meio de comunicação que a gente tem agora, reforçando a necessidade de participação. Porque se a participação for consistente, nós podemos pleitear que o custo de desenvolvimento do novo manual não fique conosco, para a saúde mental. Como vocês sabem, a pró-saúde mental não tem cacife para bancar isso. E aí a gente tem que recorrer às instituições, fica mais caro para todo mundo, né? Então, é importante aí, de novo, né, a gente tomar uma decisão mais coletiva no sentido de participação. Eu já vou colocar aqui, Bruna, de bate-pronto, os primeiros investimentos, né, porque não dá para fazer sem custo isso. Pelo que a gente entende do mercado e conversas que a gente manteve aí, especialmente com a Bruna, que está nos orientando, hoje, uma prática de mercado aqui para a região sudeste um diagnóstico vai custar aí em torno de R$12 mil para uma instituição. O que é possível a gente fazer nesse sentido? De novo, a
para a saúde mental não tem como suportar essa despesa. Então, as instituições precisam se responsabilizar por ela. Pela tabela, se percebe que quanto maior a adesão, menor fica o custo, né? Se, de repente, nós conseguíssemos lá, num sonho, né, falar, olha, todas as 50 instituições vão participar, esse custo se reduziria até mais, né? Claro que, como bem lembrou a Bruna, tem a questão das distâncias, né? A base do projeto é São Paulo. Então, dependendo das distâncias, a gente tem aí um acréscimo de despesas de viagem nesse investimento do diagnóstico, né? E no investimento também do processo como um todo. Mas para todos terem uma base do que se está falando. Quando eu me refiro à importância desse processo de certificação para o programa Tabela SUS Paulista, a gente fazendo uma conta rasa, vamos pegar uma instituição média com 100 leitos, vai? Para essa instituição média, o investimento que a gente se refere no total do processo de certificação, lógico, o que eu estou falando aqui é no melhor dos cenários, onde a gente não está tendo que arcar com o custo da produção do novo manual, onde a instituição faz uma adesão coerente com o processo de certificação, onde tudo ocorre de maneira linear e satisfatória. Aqui, no caso de São Paulo, para um hospital de 100 leitos, ele estaria investindo 5% do que ele conseguiu com o Tabela SUS Paulista para esse processo todo de certificação. Esse valor aqui do diagnóstico, ele não chega a 0,1% daquilo que a instituição vai arrecadar, né? Então, estou procurando proporcionalizar um pouco as coisas. O gasto de 5% da arrecadação do Tabela SUS Paulista de um ano vai refletir, provavelmente, o resto da vida da instituição, pelo menos enquanto o programa Tabela SUS Paulista perdurar. E mais, né, vai estar qualificando a instituição para prestar mais serviço, para se credenciar com níveis de remuneração melhor nas operadoras de plano de saúde. Enfim, tem vários benefícios ponderáveis, né, que a gente pode utilizar. Então, o que a gente conseguiu trabalhando aí, né, com as consultorias, com o IBs, é a gente poder fazer esta fase primeira de diagnóstico com esse valor, é valor único, não é valor mensal. Então, quanto se paga pelo diagnóstico se 18 instituições aderirem? Cada instituição vai pagar R$ 7.500 para a visita, a elaboração de relatório devolutiva desse diagnóstico, que vai ser a primeira fase do processo de certificação das organizações. Não é isso, Bruna? Isso mesmo, e acho importante o seu Nelson falar que a ideia da manutenção, né, então, esse valor do diagnóstico, ele é um valor único, e a ideia da manutenção é que a gente não ultrapasse muito esse valor, que fique ali muito próximo desse valor para conseguir fazer o acompanhamento e a implementação dos requisitos, tá? Então, a ideia é que a gente não fuja muito desse contexto, mas a gente não trouxe já esse valor definido por conta da individualidade de cada um de vocês. O que pode acrescer é isso que a Bruna falou, da peculiaridade. Pode ser a distância, pode ser o tempo que a instituição leva para amadurecer o suficiente para pedir uma visita de acreditação. Essa adesão coerente que a gente falou, né, que é importante
vai definir, na verdade, a celeridade, né, o ritmo de implantação. Mas, olha, gente, por tudo que eu já vi no mercado, é assim, é uma oportunidade, sabe? Porque, de fato, os investimentos para se acreditar no nível 1 ONA são muito maiores do que esse que a gente está conseguindo conversar aqui, né? Com um trabalho de qualidade, com uma instituição acreditadora que está entendendo a nossa peculiaridade, que é dito pelo mercado, a maior certificadora de qualidade do país, né? Com um investimento muito baixo, né? Se nós pensarmos em termos de comparação, veja, é o valor hoje que se gasta na contratação de um enfermeiro, né? O valor mensal aí que se gasta na contratação de um enfermeiro. Então, é uma oportunidade única, assim, né? Nelson, posso fazer uma pergunta? Claro, Marco, fica à vontade. Esse valor aí, 7.500, que é para visita, seria esse valor à vista, e também a manutenção, esse valor seria mensal. É isso? A ideia é que sim, né? Mas nada que não seja negociável, né, Bruno? A gente pode verificar. A manutenção é pelo período de 1 ano, provavelmente. Quando se fala manutenção, é até chegar ao certificado. Então, não é uma manutenção para o resto da vida. É uma manutenção que você vai ter durante o período que você vai ter o acompanhamento para chegar ao processo de acreditação, a visita de acreditação. A gente consegue visualizar o processo até nisso. Então, você estaria falando num investimento aí de R$90 mil do diagnóstico até a fase de qualificação do nível 1 da ONA, né? Isso que eu digo, esse valor diluído aí no tempo de 1 ano, né, ou mais, entre o diagnóstico e a adesão da instituição e o início do trabalho, talvez a gente chegue a 1 ano e meio, esse investimento de R$90 mil para 1 ano e meio de trabalho, levando a instituição à acreditação, é bem atrativo, viu? Mas você está correta, é um valor único de diagnóstico, depois, conforme a adesão da instituição, é um valor mensal aproximado, como a gente disse, tem peculiaridades, mas que no período de 1 ano, a instituição tem que desembolsar isso para chegar no nível de acreditação. Quer esclarecer, Bruna? Marísia, na verdade, o que nós estamos pensando para manutenção? Então, em cima do diagnóstico, a gente vai entender a maturidade de cada instituição, e aí vai ter instituições, por exemplo, que a gente vai perceber que eu posso fazer uma visita presencial mensal e mais 3 mentorias online, por exemplo, porque a implementação, ela vai se dar pela sua equipe. Porque vai chegar um momento que a Bruna, toda a equipe do projeto, ela vai embora e vocês vão continuar com esse processo, né, com essa cultura, por isso que precisa ser uma coisa implementada a 4 mãos. Então, a gente vai, na verdade, capacitar a equipe de vocês, orientar a equipe de vocês a melhor prática, a melhor forma para se conseguir desenhar esses processos, esse projeto, planejamento estratégico, tudo que envolve a questão da certificação de qualidade, isso mês a mês, e em cima desse projeto, chamar a certificação a instituição acreditadora, que no caso, obrigatoriamente precisa ser o Instituto Brasileiro, para fazer esse acompanhamento. E aí depois, existe a possibilidade de, olha, a consultoria acaba aqui, agora é por conta de vocês. Ou não, olha, eu vou ter um diagnóstico na minha mão e eu tenho uma equipe que hoje é capaz de fazer essa implementação mês a mês. Vocês também têm essa possibilidade de realizar o diagnóstico e fazer a implementação por si só. Mas os requisitos, os requisitos do novo manual, eles vão ser implementados para os participantes do projeto. Entendi. Ok, obrigada. Por nada.
mais um esclarecimento, né? Não, desculpe, não é esclarecimento. É só uma lembrança de duas instituições, uma é o Américo Bairral, outra é o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo, que eles não estão presentes, mas eu conversei aqui por WhatsApp, tanto com o Nivaldo quanto com o Cláudio, eles têm interesse, e o Cláudio, né, só lembrando, é uma instituição que ela nunca trabalhou para SUS, e mesmo assim, ela até hoje não tem a certificação, né, então para o Cláudio de São Bernardo interessa bastante. Ele acabou de me passar a mensagem aqui que não conseguiu entrar, que está numa reunião em discussão com operadoras de plano de saúde, inclusive, e que depois ele faz o contato, né, e a gente passa aí o link da gravação da reunião para ele. Então, você vê, duas instituições importantes, né, uma aqui de São Bernardo, que tem uma história diferente, né, por não atender SUS, ser filantrópica pela gratuidade, e outra, que é a maior clínica de psiquiatria hoje da América Latina, que é o Américo Bairral. Tem interesse também no assunto e querem acompanhar o movimento aí. Caros, em relação aos custos, mais alguma dúvida? Não. Então, para a gente não demorar muito, a Bruna tem uma boa notícia aí para a gente. Pensando em todo o processo, né, em todo o projeto, o IBES, ele ofereceu 18 vagas, 18 acessos, de maneira gratuita para os participantes da ProSaúde Mental, para participar de um congresso que chama Eleva, que vai acontecer no dia 9 de abril, aqui no Centro de Convenções Rebouças, né, seu Nelson, que eu falei para o senhor? Foi sim. Centro de Convenções Rebouças, se o senhor puder depois clicar no link, quem não sabe do que se trata, pode entrar no link, mas é um dia de muita troca, para falar sobre tendências, sobre mercado, sobre cenários. Então, a ideia é que as instituições participem, nós temos 18 acessos, a proposta é que a gente ofereça isso para os hospitais de São Paulo, por conta da tabela SUS paulista, mas caso não haja adesão dos hospitais em São Paulo, a gente abre para os outros hospitais, para quem houver interesse. É isso que eu queria conversar com vocês, para ver se a gente consegue entrar, vamos dizer, com o pé direito nesta coisa. Está um pouquinho em cima da hora, é verdade. No entanto, a gente teve um caminho a percorrer até agora para ter essa maturidade de poder apresentar essa proposta como a gente procurou fazer aqui, né, de maneira qualificada com todos vocês. E aí, estou tentando colocar só a janelinha do Eleva aqui, por isso que eu estou titubeando um pouco na fala. Espera lá se eu consigo colocar ela para vocês verem também. É no Centro de Convenções Rebouças, no dia 9 de abril. E se a Bruna pudesse até falar um pouquinho mais sobre o Eleva, você já participou lá, Bruna? Como é que você sentiu? Qual que é a importância da participação, por favor? É um evento, eu fui o ano passado, o Eleva é um evento onde a gente consegue fazer muita troca, e muita troca com gente que sabe, né? Então, esse ano os temas estão relacionados à neurociência na gestão, como tornar líderes em líderes, pessoas em líderes, né? E assim, tem alta adesão tanto de hospitais que já são certificados, quanto de hospitais que buscam alguma metodologia de certificação, porque são vários palcos, vários temas, todos em conjunto. O que nós fechamos com a Alexia eu preciso que as pessoas que tenham interesse em participar, o seu Nelson me
adicionou ao grupo de vocês, dos hospitais, que entre em contato comigo no privado, que aí eu encaminho o link de inscrição, e essa inscrição, ela precisa acontecer no máximo até o dia 3/4. Vou ter que fazer em toque de caixa. Bom, fazendo algumas considerações sobre esses esclarecimentos. Por que 18, tá? Porque é o número de hospitais que acompanham o nosso grupo em São Paulo. Como a gente entende que em São Paulo o assunto é urgente, a gente vai priorizar esses 18 hospitais. Só que nós vamos ter que fazer no ritmo que a Bruna se referiu. Então, até amanhã de amanhã, até as 12 horas de amanhã, nós vamos deixar disponível para os hospitais de São Paulo. A partir das 12 horas, a partir da tarde de amanhã, até amanhã, até as 12 horas da quarta-feira, não, desculpe, da quinta-feira, nós vamos deixar disponíveis para os demais hospitais da ProSaúde Mental. Então, repetindo, de agora até amanhã na hora do almoço, a gente vai reservar essas 18 vagas para os hospitais de São Paulo. De amanhã à tarde até na quinta de manhã, para os hospitais da ProSaúde Mental. Se não houver interesse do preenchimento das 18 vagas, o que seria uma pena, nós vamos abrir isso para outros hospitais de relacionamento nosso, hospitais beneficentes também, que não são da área de psiquiatria. A Tânia, acho que quer falar. Pois não, Tânia? Olá. Oi, boa tarde. Essas vagas serão reservadas para quem fechar a parceria com o ProSaúde? Não, senhora. Não. Ah, tá. Isso a gente conseguiu, pelo menos, né, Bruna? Sim. É para todos, independentemente da adesão ao programa e a contratação do diagnóstico. Todos têm a oportunidade de conhecer um pouco mais acerca desse universo da certificação, que a gente está entendendo que é uma excelente oportunidade, né? Então, não tem essa preocupação, não, de compromisso, é livre. Então, repetindo, tá? Até na hora do almoço, amanhã, vai estar aberto para os hospitais de São Paulo. Se não houver procura, ou não preencherem as vagas, abrem-se para os demais até a hora do almoço da quinta-feira. Se até esse horário da quinta-feira, às 12 horas da quinta-feira, os demais hospitais do Brasil não quiserem participar, nós vamos abrir para outros de fora da ProSaúde Mental também beneficentes. Pois não, Andrei? Nelson, por gentileza, só repete a data do evento especificamente, que eu... Dia 9 de abril, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Bruna, você sabe dizer se vai ter transmissão virtual? Não vai, seu Nelson. É só presencial. É só presencial, um congresso fechado. Tá. Como eu disse, tá? Não deu para a gente costurar isso tudo antes desse prazo. Então, é um esforço aí de todo mundo de acelerar, tomar as decisões rápidas, né? E procurar... É o dia todo, Nilson? É o dia todo. O dia todo. É o dia todo. Tá, amanhã eu dou retorno. Vou verificar aqui como é que tá. É amanhã às 12 horas, hein, Marisela? Tá bom. Para a gente não se alongar muito, né? Eu já visto que a gente tem o canal de comunicação ali no grupo. A partir do encerramento aqui, a Bruna está à disposição, ela está no grupo dos hospitais, e ela vai estar atendendo, tirando dúvidas e providenciando aí o link de inscrição para aqueles que se interessarem. A Bruna falou de pedir para ela fazer isso no privado, mas a conversa pode terminar no WhatsApp privado, mas façam as perguntas e tirem as dúvidas no grupo. Certo. E demonstrem o interesse de participação no grupo, porque isso vai esclarecendo os outros, tanto assim, quanto tem de vaga, às vezes a tua dúvida é a mesma dúvida do outro, né? Então eu peço que
se conversem inicialmente no grupo, depois o link, a Bruna, o link de participação, de inscrição, desculpem, a Bruna, ela manda no privado, lógico, né? Mas que as conversas todas sejam ali no grupo. Pois não, Bruna? Ok. Eu acho que o Daniel... Daniel? Prazer, viu? Eu só gostaria de perguntar qual seria o profissional do hospital que se interessar, qual seria o profissional mais apropriado para comparecer no congresso, se for o caso, né? Um profissional da saúde, da administração, qual que seria? Daniel, é importante que alguém da gestão participe. Da gestão. Isso. Obrigado, viu? Do Paraná? Ô, Nelson, é a partir de quinta-feira que você vai abrir para os demais hospitais. Isso? Não, a partir da tarde de amanhã, da tarde de quarta, os demais de fora de São Paulo. Então, beleza. Beleza? Fico no aguardo, então. Obrigado. Bruna, se você quiser caminhar. Posso fazer mais uma pergunta? Nossa, É uma vaga para o hospital? Uma vaga por instituição. Ok. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, o tempo de todos, e falar que, assim, é um projeto, é um marco, assim como eu falei para a Alexia, né, é um marco pensando em saúde mental, é um marco pensando na qualidade assistencial dessas pessoas, dessas instituições que lutam tanto, né, que buscam tanto. Eu acredito que o cenário, ele justifica todos esses esforços, o momento justifica todos esses esforços reunidos, então é interessante também para a instituição acreditadora, lembrando que eu não trabalho para o Instituto Brasileiro, tá, gente? Eu entrei como representante da ProSaúde Mental, mas o Instituto Brasileiro foi o que nos abriu as portas, né, seu Nelson, para que tudo isso comece a pegar forma. Então, gostaria de agradecer muito, eu estou no grupo, quem quiser tirar as dúvidas, o seu Nelson gravou a reunião, eu acho que ele vai deixar essa reunião disponibilizada para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente que agradece. Gostaria de dizer que já são só 17 vagas, que a Tânia já me falou aqui. Falou, opa, aguarda uma para mim. Pronto. Só que ela não está no grupo, vai pedir para o chefe. Ou eu dou uma de malandro e coloco ela no grupo e pronto, viu? Eu vou trocar a ideia amanhã, a gente vai também assistir novamente essa reunião com os demais da sala e vamos depois tomar a decisão, ok? Beleza. Não se esqueçam, Obrigada. até amanhã, na hora do almoço, é importante que os 18 de São Paulo se manifestem, viu? Ok. Muito obrigado, Bruna. Obrigada. Uma apresentação Obrigada. generosa e aos demais participantes aí, obrigado pelas intervenções e pela participação. Fiquem com Deus, viu? Um grande abraço. Muito obrigada. Obrigado, Nelson. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Obrigada, tchau.